MXRF11, o fundo de papéis híbrido da XP. Vamos ler o relatório de fevereiro de 2025, publicado agora no dia 1º de abril de 2025. Até parece aí uma mentira, mas é real. O relatório publicado bastante atrasado, uma forma extremamente desrespeitosa aí para com o cotista, né? Mas vamos ler ele, aproveitar aqui no canal Nosso Sabadão, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí, pessoal, a última distribuição, como veremos, será paga agora também em abril, 9 centavos, fazendo yield aí de 0,99. O fundo, pessoal, que tem aí um patrimônio líquido de 4 bilhões, 1.273.000 cotistas, iniciou aí as operações em 2012, bastante consolidado aí no mercado, né? Ele que investe aí em CRIs, debêntures, LHs, tem LCIs, tem cotas de FIIs também, tem permutas financeiras. E na data que eu gravo aqui com vocês, ele segue aí no mercado secundário a R$ 9,05, 0,98 é o P sobre VP, uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 12,31%. Ele atingiu lá os seus picos em outubro de 2024 aos 9,78, decresceu bastante agora em dezembro, chegando aos 8,87, e agora aí está aí no início de uma operação lateralizada, né? A última distribuição, como comentamos, foi de 9 centavos por cota, será paga agora no dia 14 de abril de 2025, fazendo um yield aí de 0,98, anualizado de 12,60%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 aí no MXRF11 há 2 anos, ele teria hoje aí R$ 1.120, né? O fundo, pessoal, ele segue aí abaixo da linha, tá? Do CDI, abaixo também da linha do IFIX, somente superando aí um pouco a inflação, né? Então, importantíssimo o cotista ficar atento a esta performance do fundo. Voltando aqui para o relatório, pessoal, nos comentários da gestão, é aquilo que nós já sabemos, o IFIX para janeiro, com resultado em fevereiro, subiu aí 3,34%. O IPCA, pessoal, de 2025 seguiu lá entre 5,5% e 5,66%. A projeção da Selic para 2025 é que ela chega lá aos 15%. Em relação ao fundo, pessoal, ele visa aqui a alocação de 80% do patrimônio líquido em CRIs. Ele faz essa diversificação aí em carregos, buscando aí resultados atraentes e de alto potencial para os cotistas. Em relação às movimentações, pessoal, veremos mais adiante, mas já adiantando aqui, no book de CRIs foram integralizados 172 milhões, no book de permutas, pessoal, 3.890.000 de novos investimentos, e no book de FIIs aí não ocorreram movimentações relevantes, tá? Os rendimentos auferidos, pessoal, segundo o regime caixa, foram de 8 centavos por cota. Tudo isso lá para fevereiro de 2025, com distribuição em março, tá? Totalizando 37.740.000. No book de CRIs, o resultado caixa foi de 34 milhões, enquanto no book de FIIs, 5.150.000. Para o book de permutas, foi aí 860 mil reais, um número novamente fraco aí em relação aos meses anteriores, segundo destacado aqui pela gestão. O fundo, pessoal, ele possui aí uma reserva acumulada de correção monetária na ordem aí de 13.220.000 reais, o equivalente a 3 centavos por cota. No resultado, pessoal, de 9 centavos, que já foi distribuído agora em março de 2025, corresponde aí a 105% do CDI no período, 124% do CDI bruto, né? Em relação ao fluxo de caixa, pessoal, para fevereiro de 2025, ele fez aí um total de receitas de 40.910.000 reais, um resultado aí de 37.734, distribuindo 39.359.009 centavos por cota, né? Em relação ao resultado caixa do mês, pessoal, o maior destaque fica lá para as receitas de CRIs, chegando aí a 7 centavos por cota. Em relação ao resultado financeiro acumulado, pessoal, dos últimos 6 meses, aí, ele segue com 55 centavos. Em relação à rentabilidade do fundo, pessoal, ela segue lá acompanhando a NTNB e o IFIX, pessoal, isso considerando, tá, o valor de mercado da cota mais os rendimentos, chegando aí aos R$ 12,29. A taxa interna de retorno, pessoal, para janeiro de 2025 do fundo aqui foi negativa, o ganho bruto de capital foi de menos 1,41%, já a taxa interna de retorno bruta menos 0,43%,
frente ao IFIX que vimos aí que deu 3,34%. No mercado secundário, em relação ao volume médio diário, ele chegou aí a 11.885.000, a cota variando entre 9,19 e R$ 9,08 para o patrimonial e para a cota a mercado. Em relação aqui ao volume negociado, pessoal, para fevereiro de 2025 ele fechou aí um total de 237 milhões, um fundo com bastante volume aí na B3. Em relação à composição do portfólio, pessoal, 80,1% estão lá para os CRIs, ele tem 12% de FIIs, tem aqui também permutas financeiras e um pouquinho de caixa, né? Lembrando que para o book indexado aos TDI, ele tem 12%, indexado aí ao IPCA mais o INCC, que é o Índice Nacional aí da Construção Civil, ele tem 76%. Para FIIs, ele tem aí na carteira 12%, né? Em relação à tabela de sensibilidade, pessoal, o deságio da cota patrimonial aí chegando em torno de 1% negativo, com a cota mercado a R$ 9,10. Ele dá aí o yield IPCA mais 10,56 e o yield CDI mais 3,37. Pessoal, nas movimentações, primeiro aqui em relação à carteira de CRIs do fundo, ele comenta aqui que houve novas aquisições no montante aí de 172 milhões, sendo que 36 milhões é lá para o CRI Mateus de Ilhéus, 75 milhões para o CRI Mercado Livre e 25 milhões aí para o CRI Embraed, tá? Lembrando que o Embraed é um mercado de consumo imobiliário de luxo lá em Camboriú. O CRI Mercado Livre, como veremos adiante aqui, é para aquela transação lá do ALZR, né? O Mercado Livre em Ribeirão Preto deixando o BTLG11 e indo para o ALZR. E o CRI Mateus, que é o atacado que tem mais atuações lá no Nordeste, né? O fundo vendeu aqui aproximadamente 44 milhões em diversos CRIs para fazer frente aí às novas aquisições de ativos, tá? Ele comenta aqui também, pessoal, que possui outras operações de volumes relevantes no pipeline que devem ser liquidadas aí nos próximos meses. Como comentamos, para o Mercado Livre, pessoal, 75 milhões destinados aí para financiar a aquisição por parte de um FII, de um CD focado aí em distribuição de alto giro aqui em Ribeirão Preto, tá? Então, ele destina aí 75 milhões lá para o ALZR11, que construiu aqui em Ribeirão Preto um galpão para o Mercado Livre, tá? A segunda operação, como comentamos, é para a Embraed, uma securitização de carteira de recebíveis aí, voltados aos projetos exclusivos em Balneário Camboriú, um perfil aí mais de alto luxo, né? Em relação ao portfólio de CRIs, pessoal, ele tem aí 32% focado aí ao imobiliário residencial, mas ele tem aí varejo alimentício, tem shoppings, tem properties, tem um pouco aqui também de agronegócios. Ele tem, pessoal, desta carteira, 84% indexada lá ao IPCA, com pouquíssimos vencimentos agora em 2025, mais voltados aí para 2031. A maior exposição da carteira de CRIs, pessoal, é lá da Birman 32, que é um empreendimento lá na Faria Lima, em São Paulo. Tem aí 3,64% do PL da carteira, um volume total aí de 146 milhões, tá? A carteira é bem extensa, pessoal. Falta a XP aqui explicar a exposição do fundo em relação aos devedores, né? São diversos CRIs, né, pessoal? Não dá para especificarmos um a um aqui, mas seria importante a gestão explicar qual é a exposição do fundo para cada devedor, tá? Se considerando que é possível que cada devedor tenha aí diversos CRIs e ele não especifica aqui no relatório, tá? Falta essa questão. Em relação aos CRIs, pessoal, continuando aqui, ele tem 3 monitoramentos, que são 3 CRIs aí que já apresentaram problemas aqui para o fundo em relação à dívida. O fundo busca aí a execução dessas garantias, né? Tem inclusive aqui uma recuperação judicial para o Urban Plan Mezanino. Tem aqui também, pessoal, uma busca aí de execução de garantias lá para o Next Group. A gestão ressalta aqui que para este devedor aqui não haverá nenhum impacto nos rendimentos do fundo, tanto quanto também aqui dos demais CRIs. Para o CRI da Hart, pessoal, o fundo comenta aqui que deteve uma participação no edifício Oceano lá em Santos e segue aí nas tratativas comerciais para alugar parte substancial do prédio de forma a beneficiar as negociações lá da venda do imóvel, né? Seguindo aqui, pessoal, como comentamos, a maior exposição dele é para o CRI da Birman 32, que é uma operação estruturada lá para a compra de fração ideal
do edifício lá da Faria Lima, em São Paulo. Já em relação, pessoal, à carteira de FIIs, como veremos aqui adiante, a gestão ressalta aqui que não ocorreram movimentações relevantes no book, tá? Sendo que o fundo encerrou aí o período com 489 milhões em cotas de FIIs aí sob gestão. Ele tem aqui no portfólio de FIIs, pessoal, o LPLP 11, tem o HGRU, tem o GARI 11, tem aqui o SPVJ, né, que é aquele mais destinado lá às lojas do Atacadão. Tem o Mana 11 aqui também, representando 3% aí do total do PL em relação aos FIIs. Em relação às permutas financeiras, pessoal, a gestão comenta que tem recebido alguns fluxos, tá? Nas permutas, elas ocorrem mais aí na fase de repasse do imóvel para o cliente, né? Saindo aí do financiamento com a incorporadora para o financiamento bancário, principalmente aí na fase de habite-se, então ela não recebeu nenhum movimento interessante, né? Lembrando que ela tem aí um total médio para as permutas de 270 milhões, há uma indexação média aí de INCC mais IPCA aí, formando 13,65%, uma duration de 3,22 anos. Para as permutas ainda, pessoal, para fevereiro, houve novos investimentos aí nos projetos Brooklyn 3 e Campo Belo 3, tá? Representando aí 1,3 milhões e 2,59 milhões, respectivamente, tá? A gestão ressalta aqui também que o fluxo representa aí o histórico consolidado de pagamentos realizados aí das SPS para o fundo, bem como a projeção de volume de dividendos aí e redução de capital futura das SPS para o fundo por cotas, né? O fundo figura como permutante financeiro de projetos todos localizados aí em bons bairros em São Paulo, sendo que a rentabilidade histórica representa aí INCC mais 13%. A gestão comenta aqui também, pessoal, no mês o fundo recebeu aí do projeto Brooklyn 700 mil em dividendos para a composição aí de resultados do fundo e para o Perdizes 2 aí 165 mil reais, né? Como podemos verificar aqui, este resultado não impactou aqui a distribuição de dividendos por cota, chegando a zero, mas desde 2017 aí ele chegou aí a 33 centavos por cota, né? Pessoal, em relação às permutas aqui, continuando, são diversos empreendimentos imobiliários, como podemos verificar aqui, distribuídos em excelentes bairros lá em São Paulo. Tem aqui também, pessoal, alguns edifícios corporativos, como o Oceanic lá em Santos, que é objeto de execução do CRI Hart. Tem aqui também Jardim Europa, Vila Bastos, tem Cambuí em Campinas, muito interessante também. E é basicamente isso, né, pessoal? O relatório segue aquele padrão XP, poderia ser melhorado se considerado aí o tamanho da gestora, mas infelizmente ele fica devendo aí a informação, principalmente de concentração aí dos devedores, né? Perfeito? De MXRF11 é basicamente isso, pessoal. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. Você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, fechou? Por hora de MXRF é basicamente isso, um relatório bastante atrasado, não dá para oferirmos aí qual foi o resultado de março com o impacto na distribuição de abril, então é continuar acompanhando aí o fundo, fechou? Fraterno abraço a todos, excelente final de semana, até um próximo vídeo.